Genor, Sim, Mariquinha. tá gostoso o cafezinho? Tá gostosinho? Sim. Que beleza. Deixa eu te Muito falar. bom. Que bom. Deixa eu te falar um negócio, gente. Você sabe o que eu tava pensando lá na cozinha? Lá dentro? Você não Não. sabe, né? Não te contei? Então eu vou te contar. Eu tava pensando lá, lembrando, quando eu não sabia nada sobre o que era amar a Deus de verdade. Você lembra que eu tava bem enganada? Você lembra disso? Ô, se lembro, Mariquinha. Ô, se lembro. Seu Agenor, como podemos saber que amamos mesmo a Deus? Eu sei, eu sei. Ó, a gente ama a Deus quando a gente sente que ama a Deus. Quando a gente gosta de ir na igreja, cantar os cânticos da igreja, é assim que a gente fica sabendo se a gente ama ou não a Deus. Eu acho que não é bem assim. Para eu saber se vocês entenderam, eu vou fazer uma outra pergunta. Vocês sabem qual é o principal mandamento? Então, ouçam essa história. Ao ouvirem dizer que Jesus havia deixado os saduceus sem resposta, os fariseus se reuniram e um deles, perito na lei, o pôs à prova. Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento. Esse é o primeiro e maior mandamento. Sabe, Mariquinha, muitas pessoas acham que amar a Deus é ir à igreja, cantar nessas reuniões, ou até mesmo que amar a Deus tem a ver com um sentimento, você entende? Ah, mais ou menos. Mas, Genor, se amar a Deus não é essas coisas aí que você acabou de falar, o que é então? Amar a Deus significa de nós termos um relacionamento com Ele. Significa a gente fazer aquilo que Ele quer, obedecer. Tem a ver com o estilo de vida. Ai, Genor, por favor, você tem que me explicar melhor, Genor, por causa que eu não tô entendendo. Amanhã eu explico para você. Eu vou contar uma história e vou mostrar para você o que significa amar a Deus de verdade. Mas vamos descansar, que já é tarde. Certo dia, os filhos e as filhas de Jó estavam num banquete, comendo e bebendo vinho na casa do irmão mais velho, quando veio um mensageiro. Os bois estavam arando e os jumentos estavam pastando. Os sabeus atacaram e os levaram embora. Mataram a espada os empregados e eu fui o único que escapou para te contar. Fogo de Deus caiu e queimou totalmente as ovelhas e os empregados. E eu fui o único que escapou para lhe contar. Seus filhos e filhas estavam num banquete, comendo e bebendo vinho, na casa do irmão mais velho. Até que, de repente, um vento muito forte, vindo do deserto, veio e atingiu os 4 cantos da casa. A casa desabou. Eles morreram. Eu fui o único que sobrevivi para lhe contar. Ah! Nu saí do ventre de minha mãe, e nu eu partirei. O Senhor o deu, e o Senhor o levou. Louvado seja o nome do Senhor. Em tudo isso, Jó não pecou, nem culpou a Deus de nada. Ai, veio. Nessa época eu não era amiga de Deus mesmo, né? Ai, Jesus. E Mariquinha, é justamente
na nossa casa, na nossa família, no nosso dia a dia, é que nós demonstramos se realmente nós amamos a Deus ou não, se nós somos tementes a Ele. Tementes a Ele. Gente, o que significa uma coisa dessa, meu Deus do céu, Genor? Que o amamos, que obedecemos. Ah, mas Genor, como que uma pessoa consegue amar e obedecer a Deus? Vocês entendem isso? Como é que uma pessoa consegue fazer isso, Jesus? Quem que dá conta de fazer isso? Então, Mariquinha, esse ponto é muito importante. É você tendo um relacionamento com Deus, uma vida devocional. O que significa isso? Significa você orar, gastar tempo lendo a palavra de Deus, meditando na palavra de Deus, indo para o seu quarto ou por um lugar onde você se sinta tranquilo e falar com o Senhor. Tudo isso faz com que nós venhamos a ter uma comunhão com Deus por meio da oração, por meio da sua palavra. E assim nós vamos conhecendo mais e mais de Deus. Ah, gente, você fala tão bonito. Entendi. É o que você sempre faz comigo, né? Por causa que eu vejo você escondidinho, orando, né? Eu escuto, pensa quando eu escuto você falar com Jesus. Ah, e depois você vem, fala comigo, explica as coisas da Bíblia pra mim. Ai, gente. É por isso que eu oro com você e leio a palavra. Ai, gente, que beleza. Entendi. Igual o que nós acabamos de falar do Jó. Entendi. Exatamente. Então, deixa eu falar um negócio pra você. Você é o melhor marido do mundo. Amo você de verdade. Obrigadinha. Eu também. Eu quero aprender com você como amar Jesus. Por causa que é o que eu mais quero na minha vida. É amar Jesus de verdade. Amém. E você quer mais um bocadinho de cabelo? Gente, vocês não dá pra ver. Aí, cuidado, hein? Sopra. Gente, e vocês? Quer um cafezinho da Mariquinha? Olá, bom dia! Que a graça e a paz do Senhor Jesus seja com você nesta manhã de domingo. Nós estamos aqui na nossa última aula sobre família. Nesse mês de maio nós falamos sobre família durante todos os domingos, né? Começamos vendo o valor da família, que foi aquela aula bacana, muito importante. Depois vimos os problemas internos que a família enfrenta, depois os problemas externos que a família enfrenta. Na semana passada vimos então sobre a família onde todos contribuem e ministram ao mundo, e hoje nós gostaríamos de falar sobre a herança, a melhor herança que a família pode deixar, que é a herança espiritual. Queria perguntar para você sobre isso, né? Qual a melhor herança que podemos receber da nossa família ou que podemos deixar para a nossa família? Será que seria bens? Será que seria uma boa educação? Será que seria segurança, proteção? Não, certamente não. A melhor herança que alguém pode deixar é a herança espiritual. É a bênção que você deixa, é o ensino, é o exemplo, é o modelo, é o legado de fé. Essa é a melhor herança. Essa semana, uma família da nossa igreja enfrentou um luto, uma situação bem difícil, né? A morte da nossa irmã Áurea, mãe do Wesley Moya. E aí a Luciane, né, esposa do Wesley Moya, publicou o seguinte no Facebook dela. Ela publicou assim: um dia ela me disse, se referindo à sogra dela, né? Um dia ela me disse: oro a Deus todos os dias por vocês que estão na linha de frente. Hoje não tenho mais ela para orar por mim, minha sogrinha amada. A Luciane Moya postou isso no Facebook dela. Ou seja, ela estava sentindo falta daquilo que era mais importante que a sua sogra fazia por ela: a intercessão em seu favor, o cuidado. Então eu lembrei num dos comentários o que está lá em Apocalipse 5:8. Eu lembrei, Luciane, que as orações dos crentes, elas ficam depositadas em taças diante de Deus. Apocalipse 5:8 diz assim: cada um tinha nas mãos uma harpa e algumas taças de ouro cheias de incenso, que são as orações do povo de Deus, né?
Mesmo quando nossos pais, avós, partem, são chamados para ir para a glória, as orações que eles fizeram e fazem a nosso favor, elas continuam reverberando, elas continuam sendo ouvidas pelo Pai e o Senhor continua nos abençoando, nos atendendo. Essa é a melhor herança que alguém pode deixar para a sua família. É um legado espiritual, né? Em 2019, eu estive pregando na igreja presbiteriana de Piuí, quando ela completou 118 anos. E lá eu tomei conhecimento de que aquela igreja foi fundada pela minha tataravó. Aquela igreja começou e a primeira pessoa que se converteu naquela cidade e que deu origem à igreja foi a minha tataravó, né? E aqui nós estamos vendo aqui essa árvore, né? Essa é uma árvore genealógica da família do meu pai, né? Então esse aqui é o meu avô e a minha avó, né? Da Dona Mariquinha. Dona Mariquinha que é representada aqui pela Mariquinha da Roça do Agenor, né? Conforme nós vimos no último domingo. Está aqui meu avô, minha avó, e aqui os irmãos do meu pai, né? Aqui o meu pai e minha mãe, sobe aqui o ramo, e aqui está a nossa família, né? Eu, meus irmãos, e também as esposas e os filhos. Então, ainda hoje, sem sombra de dúvida, nós recebemos benefícios, fruto da conversão lá da minha tataravó, há mais de 140 anos atrás. A herança que ela deixou para nós é uma herança muito mais rica, muito mais preciosa do que se tivesse deixado fazendas, bens, propriedades. Isso já teria acabado, teria sido dividido, como vocês estão vendo. Olha quanta gente nessa árvore, né? Se tivesse deixado um pedacinho de terra para cada um, já não dava para mais nada. Mas a herança espiritual, o legado, o ensino, as orações em nosso favor, certamente ainda estão tendo efeito, ainda estão nos guardando, ainda estão nos abençoando. O apóstolo Paulo, quando ele escreve para o seu discípulo Timóteo, ele fala assim para Timóteo: lembro da sua fé sincera, a mesma fé que a sua avó Lloyd e Eunice, sua mãe, tinham, e tenho certeza que é a mesma que você tem. O apóstolo Paulo fala assim: olha, a sua avó legou para você, sua mãe legou para você uma fé sincera. É a melhor herança que a gente pode deixar. Eu pergunto para você: você tem alguma lembrança da sua infância, de momentos em que vocês viveram em casa a espiritualidade, que vocês viveram a realidade do Reino de Deus em casa, seja através de orar na hora do almoço, né, ou da janta, ou nos natais? Você lembra? Na sua casa foi um ambiente onde você recebeu uma herança espiritual, onde você desenvolveu experiências de fé e de relacionamento com Deus? Nossa casa é o melhor lugar para nós fazermos isso, e é a melhor herança que a gente pode deixar. Quando Deus está para destruir Sodoma e Gomorra, Deus ele começa a pensar consigo mesmo e dizer assim: eu devo contar para Abraão o que é que eu vou fazer, o que eu estou prestes a fazer? E aí Deus diz assim: os seus descendentes se tornarão uma nação grande e poderosa, e por meio dele eu abençoarei todas as nações da terra. Eu o escolhi para que ele mande os seus filhos e os seus descendentes obedeçam aos meus ensinamentos e façam o que é correto e justo. Se eles obedecerem, farei por Abraão tudo o que prometi. Gênesis 18 e 19. Deus está dizendo assim: eu escolhi Abraão para que ele ordene, para que ele mande os seus filhos, para que seus filhos obedeçam os meus mandamentos e os meus ensinamentos. E se eles assim obedecerem, eu vou abençoar, eu vou fazer tudo o que prometi para Abraão através da geração. Ou seja, quando Deus nos escolhe, quando Deus nos chama, Ele não nos abençoa apenas a nossa geração, Ele abençoa a nossa geração e a geração seguinte, ou as gerações seguintes, através de nós. Por isso, mais uma vez eu afirmo, a herança mais preciosa
que um pai, uma mãe, que uma família pode deixar para os seus descendentes é a herança espiritual, é o legado de fé, é desenvolver a cultura de fé, é inspirar fé no coração dos filhos, dos netos. É a melhor herança que alguém pode deixar. Faço uma pergunta: e se a família valorizar o temor do Senhor, na mesma medida como valoriza as outras heranças, como, por exemplo, a herança material, a educação, o estudo, a profissão, a saúde, a segurança? Pensei na sua família. Se para vocês, se na sua casa, fosse tão importante viver a fé, temer ao Senhor, quanto é importante estudar, quanto é importante cuidar da saúde, quanto é importante ter um trabalho, quanto é importante guardar dinheiro para um dia de dificuldade. O que mudaria na maneira como você desenvolve a fé? Que momentos seriam criados na família se fosse tão importante a vida de fé quanto são importantes para nós essas questões materiais? Saúde, educação, recursos, reforma de casa, lazer. Pergunta que queremos fazer nessa hora é: como nós podemos deixar uma herança espiritual para a nossa família? Porque nós temos convicção de que essa é a melhor herança que alguém pode deixar. É a herança que ecoa na eternidade. Todas as outras heranças, elas acabam aqui, mas a herança espiritual, ela ecoa na eternidade. Pergunta então é: como deixar uma herança espiritual na família? Primeira dica que eu gostaria de deixar é através de um exemplo autêntico. Através de um exemplo autêntico. Como é que você pode deixar uma herança espiritual para a família? Sendo autêntico. Não dá para você dizer assim: faço o que eu faço e não faço o que eu digo e não faço o que eu faço. Herança espiritual a gente dá através do exemplo, através de você mostrar como é. Se não fizer sentido para você temer a Deus, não vai fazer sentido também para os filhos. Se não fizer sentido para você obedecer os mandamentos, deixar de cometer este ou aquele pecado, não vai fazer também para os filhos. Nós temos que deixar um exemplo autêntico. Não basta estar certo, nós temos que ser certos. Não basta saber o que é certo, nós temos que agir. Porque nós influenciamos muito mais com o nosso exemplo do que com aquilo que nós falamos. Vamos pensar: como é que uma criança pequena começa a torcer para o time do pai? Como é que uma criança pequena? O pai é São Paulino. Aí a criança nasce e dali a pouco ela é São Paulino também. O pai deu uma lição, o pai sentou com o filho e falou assim: olha, o São Paulo é o melhor time porque foi campeão no último domingo. Não, pai nenhum faz isso. Eu não conheço nenhum que faça isso. Simplesmente o pai torce e a criança vê o pai torcendo e ela começa a ter gosto também. Nesse caso do São Paulo, mau gosto, né? Mas ela começa a ter gosto pelo time do pai. Assim também deve ser com a vida de fé. Nossos filhos têm que ver em nós, nos pais, nos tios, nos avós, tem que ver em nós que a fé, que Deus é uma realidade que mexe conosco, é verdade para nós. E aí nós somos um exemplo autêntico, um exemplo não apenas formal. Não adianta falar assim: não, eu sempre levei meus filhos na igreja. Não adianta nada sempre levar os filhos na igreja, mas dentro de casa não viver a fé de maneira real. Não adianta nada orar só na hora da refeição se você não é grato a Deus pelas pequenas coisas que acontecem no dia a dia. Nos momentos de lazer, vai passear, encontra um pé de goiaba, pega uma goiaba, está comendo goiaba. Obrigado, Senhor, por essa goiaba, porque o Senhor fez uma coisa tão gostosa quanto a goiaba. Ainda que o pastor Vanos lembrou que a goiaba tem bicho, no último domingo. Mas como é que você deixa uma herança espiritual? Sendo um exemplo autêntico. Uma segunda dica que eu gostaria de deixar
para nós buscarmos deixar essa herança espiritual para os nossos filhos, que é a melhor herança que nós podemos deixar, é com uma intenção contínua. Nós devemos ter a intenção contínua, tem que ser intencional, não é ao acaso. Não é ao acaso. Essas coisas não acontecem ao acaso. Né? Fui vivendo e aí de repente deixei. Não, eu tenho que ter intenção. Eu quero que os meus filhos vejam em mim um exemplo. Eu quero ser para eles um exemplo. Eu quero que depois que eu morrer, eles lembrem de como eu fazia, do que eu dizia, e eles continuem seguindo. Tem que ter intenção. Não há espaço para o acaso. Essas coisas não acontecem. Quando nós não somos intencionais, quando nós não temos o propósito, nós acabamos acaba acontecendo conosco, como aconteceu na família de homens de Deus, que estão registrados na Bíblia. Né? Homens, por exemplo, como Eli, que era o sacerdote lá de Siló, um lugar de adoração. Os seus filhos não seguiam, e ele não corrigiu os seus filhos. Tem que ter intenção, tem que ter vontade, tem que ter propósito de fazer isso. Né? Então, tem que ser intencional e tem que ser contínuo. Né? Contínuo quando os filhos são pequenos, quando os filhos são grandes também. Né? Quando são pequenos, você orienta e ensina. Quando são grandes, você corrige e continua sendo modelo. Né? Por exemplo, eu já estou completando agora esse ano 50 anos. 50 anos. Ainda posso aprender algo com minha mãe, com meu pai? Claro que posso aprender. Há pouco tempo mesmo, minha mãe deu uma bronca lá na família, porque a gente estava fazendo uma coisa que não era legal para uma família de pessoas crentes, desvalorizando um momento de fé e valorizando um momento de diversão de maneira inadequada. Então, é uma intenção que tem que ser contínua por toda a vida. Né? Por exemplo, tem pais que às vezes os filhos crescem e eles acham que não devem mais corrigir os filhos. Agora eles se virem por conta própria. Você pode corrigir, não vai corrigir com vara que nem fazia antes, mas vai corrigir ainda. Né? Tem que ser uma intenção contínua. É um propósito de deixar a herança e continuamente tem que ter ali esse cuidado de orientar, de estar sendo modelo, de estar aparando algumas arestas. Então, já vimos duas dicas. Como deixar uma herança espiritual em família. Primeiro, sendo um exemplo autêntico. Segundo, tendo uma intenção contínua, um desejo contínuo. E uma terceira dica, muito preciosa, é crendo na soberania de Deus. Crendo na soberania de Deus. Porque aí nós deparamos com uma realidade que nós não gostaríamos de nos deparar na Bíblia. Mas a Bíblia está cheia de modelos, está cheia de histórias de pessoas que foram tementes ao Senhor, mas os filhos se desviaram dos caminhos do Senhor. O próprio Samuel, né? Eu acho impressionante a história de Samuel, porque Samuel ele conviveu com Eli, e ele viu como que Eli negligenciou a educação dos filhos, a correção dos filhos, e os filhos do Eli foram causadores da destruição que acabou acontecendo com a família toda. Mas os filhos de Samuel também não seguiam o exemplo de Samuel. É impressionante isso. Né? Então, quando a gente fala em deixar uma herança espiritual, a melhor herança para a nossa família, nós temos que ter em mente que nós fazemos aquilo que está ao nosso alcance, mas nós não temos o controle sobre todas as coisas. Os filhos, eles pertencem ao Senhor. Eles não ficam debaixo de nossas asas. Por isso nós temos que crer na soberania de Deus. Uma vez que nós consagramos nossos filhos ao Senhor, eles vão permanecer nos caminhos do Senhor, ainda que por algum momento eles possam desviar-se temporariamente. Né? Davi, um homem segundo o coração de Deus, né? Os seus filhos fizeram tanto atrapalhado, até mesmo o Salomão, que foi o que ficou no reino, no lugar dele, né? Ele se desviou dos caminhos do Senhor, está lá em Eclesiastes, as experiências que ele teve, não foi uma pessoa temente ao Senhor, o coração dele voltou-se para o Senhor no final da sua vida. Né? Então, crendo na soberania de Deus. Então, nós ensinamos nossos filhos.
mas nós não podemos controlá-los, né? Nós corrigimos nossos filhos, mas nós não temos domínio sobre eles. Nós acolhemos nossos filhos, mas nós não precisamos e não devemos exigir deles perfeição. Então, como que você deixa uma herança espiritual, a melhor herança para a sua família? Você deixa sendo um exemplo autêntico, tendo a intenção contínua de fazer isso e crendo na soberania de Deus, né? Um exemplo bem que eu gosto muito de lembrar é a história que Jesus conta do filho pródigo, né? Aquele pai deixa o filho, atende o pedido do filho, que era um pedido totalmente descabido, mas o pai atende. Por que o pai atende? O pai não quis controlar, o pai não quis falar assim, não, você não vai não, você vai ficar aqui, seu miserável. Não, o pai separa a herança e deixa que o filho vá. Sabia que o filho ia quebrar a cara, sabia que ia dar com os burros na água, mas ele deixa. Por quê? Porque ele crê na soberania de Deus. Ele sabia que na casa dele, ele foi um exemplo autêntico de fé. Ele sabia que na casa dele, ele teve a intenção cuidadosa de deixar uma herança para os filhos. O dia que o filho ficou na pior, do que o filho lembrou? Lembrou da casa do pai, na casa do meu pai. E aí ele voltou, crendo na soberania de Deus. Então, muitas vezes os pais ficam ansiosos, estressados, entram em depressão quando veem os filhos fazendo coisas erradas, dando problema. Isso não coopera. Isso não coopera com a herança. Porque quem crê na soberania de Deus sabe que ainda que os filhos possam fazer algumas coisas erradas, eles vão voltar para o caminho do Senhor, porque você os consagrou aos pés do Senhor, porque você foi um exemplo de fé autêntico para eles, porque você teve a intenção contínua de deixar para eles um legado de fé. Eu queria orar e pedir que Deus desse graça para que na sua família também ficasse um legado espiritual que repercutisse por várias gerações. Eu sou a 4ª geração de pessoas que foram alcançadas há 150 anos atrás, né? E na sua família também, daqui a 150 anos, pessoas possam dizer assim, meu pai, meu bisavô, meu tataravô foi um homem crente, minha tataravó foi uma mulher crente, e até hoje eu estou recebendo as consequências das orações e da sua vida de fé. Vamos orar? Pai, em nome do Senhor Jesus, nós somos gratos a Deus porque Tu és o Deus das nossas vidas e também da nossa descendência. O Senhor nos chamou para nos abençoar e também para abençoar a nossa descendência, nossos filhos, nossos netos e bisnetos. E nós oramos pedindo graça. Dá-nos graças a Deus de vivermos a vida de fé de maneira tão autêntica, verdadeira, que a Deus a nossa vida de fé possa repercutir, reverberar para a nossa posteridade, Deus, na vida dos nossos filhos, nossos netos, nossos bisnetos, quiçá até mesmo dos nossos tataranetos, ó Deus. E que assim, o Teu nome seja glorificado na nossa família e na nossa descendência, Pai. Assim nós oramos, Deus, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Muito bem, chegou a hora de nós conhecermos as pessoas que enviaram os seus vídeos, né? Os vídeos de hoje. Nós estamos encerrando aí essa brincadeira que nós fizemos, né? Convidando os irmãos e irmãs a dar um testemunho de fé, dizendo, eu e minha casa servimos o Senhor. E aqui a nossa irmã Vani enviou agora o vídeo, né? Ela aprendeu a fazer o vídeo, que benção. Vani está de parabéns, viu? Enviou o vídeo. E também a Giovana Moraes enviou o vídeo, né? Eu estou aqui, ela enviou o vídeo para os irmãozinhos dela, né? O Miguel e o Joaquim, né? Aqui na nossa casa nós servimos ao Senhor. Aqui na minha casa eu sirvo ao meu Senhor. Muito bem. Eu tenho aqui os dois papéis, um com o nome da Vani, e o outro com o nome da Giovana. E agora nós vamos sortear um vale presente de R$100 da Pinta e Borda, oferecido pela Pinta e Borda. Vou chamar aqui a assistente que vem nos ajudar. Venha cá, Saraline! A Saraline está aqui nos ajudando hoje. É a assistente do nosso irmão Lucas, que é o cameraman. Vem cá, Saraline, por favor. Vou jogar
Você tenta catar, Saraline. Tá bom? Vê aí, Saraline, o que tem? Ah! Olha só! Eita! Vai fazer bem proveito, hein? Porque lá na Pinta e Borda tem as melhores roupas, né, da melhor qualidade e um atendimento excepcional. Parabéns aí, Giovana Moraes. Vai lá com seus irmãozinhos, com Elias Miguel e com o Joaquim, e eles vão ficar bem caprichados. Muito bem, nós agradecemos a Deus por esse tempo de escola dominical bíblica em família, né, por todos vocês que acompanharam, que compartilharam. Compartilhe essa aula aqui, para que abençoe outras famílias também. Queremos agradecer também, mais uma vez, a Igreja Batista Central de Lavras, a igreja que cedeu para nós a história do Agenor, né, a Mariquinha e o Agenor, né, a roça do Agenor, né, que nós vimos aí no começo de todas as aulas desse mês de maio, né? No último domingo, os atores, né, a Juliana e o Luiz Carlos, estiveram presentes no culto, assim como o restante da família, né? E nós pudemos conhecê-los. Mas muito obrigado aí à Igreja Central, a Igreja Batista Central de Lavras, pela gentil sessão da Roça do Agenor para nos abençoar aqui nesses dias. Muito bem, domingo que vem nós vamos começar um outro tema na escola dominical. Não perca, às 9h30 no domingo no YouTube. Deus te abençoe.